E agora a gente volta a falar do estado de saúde do Papa Francisco. O pontífice segue internado após piora no quadro dele. Para isso, a gente vai conversar e entender melhor as condições. O Papa sofreu uma decorrência de uma pneumonia bilateral. E a gente conversa agora com o Dr. Carlos Carvalho, ele que é diretor de pneumologia do INCOR. Boa tarde para você, obrigada por aceitar o nosso convite e trazer mais esclarecimentos sobre esse momento sensível da saúde do Papa. Bem-vindo. Boa tarde, estou à disposição para tentar esclarecer algumas dúvidas. Bom, o Papa sempre teve uma saúde mais frágil aí em relação, a essa questão respiratória. Recentemente ele passou por uma transfusão de sangue, houve queda de plaquetas, anemia, para além dessa pneumonia, que já é tratada há mais de uma semana. Como é que você vê essa evolução do quadro dele, passando aí por essa transfusão recente? Bom, especificamente, óbvio que eu não tenho dados clínicos detalhados da condição do Papa Francisco, mas fazendo uma analogia num paciente da idade dele que adquire uma pneumonia bilateral, depois dos 60, 70 e principalmente dos 80 anos, o pulmão sofre um envelhecimento natural que vai desgastando esse órgão e fazendo com que ele não funcione adequadamente, e entre as funções que vai se perdendo, fica as funções de defesa. O pulmão é um órgão que tem uma defesa muito, muito desenvolvida. Mas, com o passar do tempo, com a senescência desse órgão, com a perda da capacidade de defesa e com as cicatrizes que vão se formando no pulmão ao longo da vida, devido a doenças prévias como asma, bronquite, devido à poluição, à inalação de poluentes, devido, no caso de quem fuma, ao tabagismo, o pulmão vai ficando cada vez mais vulnerável. E aí eles acabando se expondo a agentes infecciosos, principalmente bactérias que estão vivendo na nossa garganta, essas bactérias são aspiradas para dentro do sistema respiratório e formam focos de infecção e de inflamação, que são as chamadas pneumonias. Essas bactérias, essa reação do organismo contra as bactérias, libera uma série de mediadores inflamatórios e essa inflamação se espalha. Aí é o quadro que nós chamamos de sepse, de septicemia. E essa reação inflamatória que pega o organismo todo no indivíduo na faixa etária do Papa Francisco, o coração sofre, os rins sofrem e, de uma maneira geral, o organismo todo acaba se ressentindo desse quadro inflamatório. E com isso caem as plaquetas, e com isso pode ocorrer sangramentos, e com isso caem os glóbulos brancos, advém uma anemia, e muitas vezes é necessária, por exemplo, a reposição de glóbulos vermelhos. O fato de, recentemente, ontem, quando foi dada a declaração aí dos médicos que estão cuidando do Papa Francisco, dizerem que ele não respira com a ajuda de aparelhos. Esse é um bom sinal aí da recuperação dele, apesar de todas essas complicações em relação à idade e também a essa saúde frágil, já que ele sempre sofreu com pneumonias e também de asma, O fato dele não estar respirando com a ajuda de aparelhos é um bom sinal, Com certeza. Quando o indivíduo desenvolve uma pneumonia, principalmente uma pneumonia pegando ambos os pulmões, existe o risco dessa inflamação causar um entupimento nos alvéolos e ocorrer a perda da capacidade desse pulmão de captar o oxigênio que vem do ar que nós respiramos. Quando isso acontece, o primeiro passo é suplementar, repor esse oxigênio através de estruturas simples como cateteres. Se esses cateteres de oxigênio não são suficientes para corrigir a oxigenação, aí vem o passo seguinte, que é o uso de ventilação não invasiva, que é ligar esse indivíduo numa máquina que pressuriza o sistema respiratório, fazendo com que o ar fique preso lá dentro, contendo mais oxigênio e forçando a entrada do oxigênio no organismo. Quando isso é possível, além do primeiro passo, que é o oxigênio via cateter, vem esse segundo passo, que é o oxigênio via ventilação não invasiva. Quando não conseguimos atingir uma
taxa de oxigênio adequada, vem o passo seguinte, que é a intubação e colocação de uma ventilação mecânica invasiva, externa ao organismo. Isso indica uma falência maior do órgão. Então, se ele não está precisando de uma ventilação mecânica invasiva, é um sinal de que a insuficiência respiratória que essa pneumonia bilateral está causando tem uma gravidade menor do que nos casos onde há necessidade do uso de ventilação mecânica invasiva. É um bom sinal. Dr. Carlos Carvalho, nosso comentarista Rodolfo Mariz está aqui conosco e também participa dessa conversa e tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, doutor Carlos Carvalho. Um prazer falar com o senhor. Boa tarde. Olha só, a minha pergunta representa alguns dos alunos do curso de formação de medicina da USP, que quando soube que eu ia entrevistá-lo aqui, o senhor estaria participando conosco, me mandou uma pergunta. Então eu faço essa pergunta para o senhor. Em 1957, o Papa, aos 21 anos, retirou uma parte do pulmão direito. E nós sabemos do avanço da medicina. Há alguma influência nesse momento com a cirurgia que ele fez lá em 1957, tendo o seu pulmão comprometido e não tendo de fato os dois pulmões para se reabilitar? Com certeza. Veja, nós normalmente temos no pulmão direito 3 lobos do pulmão e no pulmão esquerdo 2 lobos. E isso representa no indivíduo adulto, do tamanho, da altura do Papa Francisco, representa que ele deve ter uma capacidade máxima de acomodar ar lá dentro, no auge do funcionamento do pulmão, eu diria aí de 6,5 litros a 7 litros de ar caberiam lá dentro. O pulmão é um órgão esponjoso que ele se enche e se esvazia com o ar que vai entrando. Se eu precisar tirar um lobo, então, se for do lado direito, ele vai tirar aí cerca de 20, 25, 30% da capacidade desse pulmão, ele vai perder. Com fisioterapia, com exercícios físicos, atividade física, esse órgão que é esponjoso, ele cresce. Parcialmente, o que ele perdeu consegue, através de exercícios da expansão desse pulmão, ocupar parte desse espaço que ele sobrou ali com a retirada de um pedaço. Mas nunca recupera 100% daquilo que foi tirado. Então, o que nós sabemos hoje é que o Papa tem uma capacidade que, numa situação ideal, por exemplo, seria de 7 litros, hoje essa capacidade máxima deve ter perdido aí, deve ser alguma coisa na faixa de 5,5 litros a 6 litros. A capacidade máxima, que nós chamamos de capacidade pulmonar total, que nós todos vamos perdendo ao longo da vida. Depois dos 45, 50 anos de idade, nós vamos perdendo essa capacidade, ela vai diminuindo ao longo da vida. Então, se ele tem menos lobos no pulmão para captar o ar, ele fica mais restrito, ele pode ter dificuldades maiores comparado com uma pessoa da altura dele e da idade dele, que tem todos os 5 lobos, os 3 do pulmão direito, os 2 do pulmão esquerdo intactos. Dr. Carlos Carvalho, diretor de pneumologia do INCOR, obrigada pelos seus esclarecimentos aqui ao jornal Fast News. Um bom domingo para o senhor. Obrigado pela oportunidade e bom dia a todos. O Papa Francisco afirmou hoje que continua seu tratamento com confiança em uma mensagem escrita com uma oração do Angelus Dominical. Luca Bassani traz mais informações ao vivo para a gente. Lucas. Pois é, Patrícia, o Papa Francisco ele disse a todos os fiéis que tem muita confiança no trabalho dos médicos e na sua cura, e também pede para que todos aqueles que estão realizando suas preces, as suas orações, que continuem fazendo isso em todo o mundo. Também aproveitou para agradecer todos aqueles que têm se mobilizado em oração ou têm até mesmo ido ao Hospital Gemelli em Roma, enviar as suas velas, suas flores, e disse que espera poder
retornar aos seus trabalhos em breve. Nós sabemos que o Papa tem uma idade avançada, parte do pulmão foi retirada quando ele era ainda muito jovem, portanto, o quadro não é simples, mas respira sem a ajuda de aparelhos, o que já é um ponto positivo, segundo muitos médicos. Nós ficaremos aqui de plantão, afinal, o Vaticano libera uma espécie de diagnóstico, uma espécie de atualização a cada 12 horas, e logo mais no começo da noite aqui na Europa, provavelmente teremos uma nova atualização deste quadro do Pontífice.